boa tarde a todos. Hoje a Polícia Federal, em conjunto com a Força Tarefa de Repressão a Crimes Previdenciários, deflagrou uma operação que teve por objetivo desarticular uma organização criminosa que praticava de forma continuada fraudes previdenciárias para obtenção de benefícios. Ao todo foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva e 6 mandados de... foram cumpridos 4 mandados de prisão temporária e 6 mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo, Diadema e Santo André. As investigações foram iniciadas a partir de informações que foram obtidas junto à Previdência Social a respeito de benefícios previdenciários que estavam sendo concedidos com base em contagem de prazo para aposentadoria em função de exercício de atividades insalubres e perigosas, né? O que acabava proporcionando uma contagem diferenciada de tempo e uma aposentadoria que ocorria antes do tempo que essas pessoas teriam direito a se aposentar. Ao todo foram presas 4 pessoas, sendo que uma dessas pessoas era funcionária da Previdência Social e atuava no posto de Diadema. Essa pessoa ela era responsável por receber os pedidos de aposentadoria e fazer a aprovação desses pedidos. Durante aí os levantamentos que foram realizados, foram identificadas diversas irregularidades, como pedidos sendo recebidos e aprovados em 4 minutos, sem que houvesse qualquer tipo, aparentemente, de avaliação a respeito aí da documentação que foi apresentada. Foi observado também a falsificação de documentos que eram apresentados para a obtenção desses benefícios, né, principalmente do perfil profissiográfico das pessoas que eram os beneficiários dos benefícios. Esses perfis eram adulterados, né, sendo inseridas atividades insalubres e perigosas que essas pessoas jamais tinham exercido anteriormente. Dentro aí das investigações foram comprovados, já foram identificados 24 casos de adulteração, né? Foi feita uma amostragem com benefícios que foram processados por esse servidor e ao todo foi identificado, somente nesses 24 casos, um prejuízo superior a R$600 mil para a Previdência, sendo que, contando todos os benefícios que teriam sido processados, que poderiam ter sido processados por essa quadrilha, o prejuízo pode chegar a R$170 milhões. Os envolvidos eles devem responder pelos crimes de organização criminosa, por estelionato, inserção falsa de documentos e corrupção passiva. Quanto ao cumprimento dos mandados de busca, foram apreendidos ao todo R$47 mil e $3 mil da casa de um servidor que era responsável pela aprovação desses benefícios. Foi realizada ainda a prisão de uma vereadora do município de Santo André e da sua chefe de gabinete, que eram responsáveis pela recepção dessas pessoas interessadas nesse gabinete para dar início ao processo de solicitação de benefício previdenciário, de aposentadoria. E ainda uma outra pessoa que era responsável por atuar como procurador dessas pessoas na solicitação dos benefícios. Maiores detalhes aqui serão repassados aqui pelo Dr. Rafael Dantas, que é um dos responsáveis pela investigação. Doutor, só quem são essas pessoas que entregavam esses documentos falsos, né? Que tipos de documentos são esses? E como é que era feita essa reunião no gabinete da vereadora? Como é que era a condução, o encontro deles? Aquele local servia para quê? Vamos só terminar aqui esse comecinho, aí a gente já... Terminar as exposições e depois nós teremos. Então, boa tarde a todos. As investigações, como o Dr. Marcelo Ivo bem colocou, elas começaram a partir de informações de agências de inteligência que detectaram uma assimetria, um número muito elevado de benefícios concedidos na agência da Previdência Social em Diadema, com a conversão de tempo especial em comum, em razão, né,
de um fictício trabalho realizado sob condições insalubres ou perigosas. Então, a partir dessa assimetria, dessa anomalia detectada, as investigações foram direcionadas a esses benefícios, onde se percebeu que essas pessoas queriam se aposentar mais cedo. E como que elas conseguiram esse tempo extra? Com essa conversão, né? Então, 1 ano trabalhado sob condições especiais, via de regra, geram ali um crédito de 1 ano e 4 meses. Então, você convertendo vários anos, você encurta ali o tempo de aposentadoria de maneira fictícia. O atendimento dessa organização criminosa era agendado todas as segundas-feiras no gabinete, né, no interior do gabinete da vereadora do município de Santo André, que foi presa. Os agentes, os investigadores aqui da Polícia Federal, foram até esse gabinete e conseguiram coligir ali provas, evidências fotográficas e evidências testemunhais de que esse atendimento acontecia ali no interior do gabinete da Câmara Municipal de Santo André. Em razão disso, as investigações continuaram, detectamos ali todos os principais componentes dessa organização criminosa, foi elaborada a representação à Justiça, que depois da manifestação do Ministério Público, houve por bem o juízo expedir os 4 mandados de prisão temporária e 6 mandados de prisão preventiva. Foram todos cumpridos, houve muito êxito ali nas buscas, então documentos importantes que evidenciam a prática criminosa foram arrecadados, então tem prova do crime que foi localizada dentro ali do gabinete da vereadora. E como de costume nas operações aqui da Deleprev, né, dos crimes previdenciários, com vistas a desarticular a organização criminosa e viabilizar o ressarcimento dos prejuízos aos cofres públicos, houve aqui a ação concertada, né, a ação conjunta junto da Advocacia Geral da União, né, na pessoa aqui do doutor Alessandro Janussi, para quem eu passo a palavra e ele pode esclarecer como isso aconteceu. Bom, seguindo as palavras do Dr. Rafael, a Advocacia Geral da União decidiu por bem propor uma ação de improbidade administrativa, uma ação cautelar, né, de improbidade administrativa, solicitando a indisponibilidade dos bens de todos os envolvidos, bem como o afastamento cautelar de todos os agentes públicos, né, envolvidos na perpetração desta fraude. De todo modo, é um verdadeiro assinte que a Câmara Municipal de Santo André tenha sido palco, né, da legitimação de condutas espúrias e ímprobas, a partir da procura de empregados, né, do Banco do Brasil, que, temerosos com uma eventual reforma no sistema da Previdência Social, buscaram antecipar de forma ilícita a concessão de suas aposentadorias. E, além do prejuízo, por cada benefício fraudado, os agentes recebiam de 9 a 15 mil reais, né? Então, nessa pequena amostra aí, que nós temos atualmente 24 benefícios, o lucro, diríamos assim, da organização criminosa já passa dos 240 mil reais. Esse servidor foi identificado que ele, na miríade de 3 mil benefícios que ele concedeu na agência de Diadema, 2.200 se referiram a aposentadorias por tempo de contribuição, e desses 2.200, 1.300 seguiram o mesmo modus operandi da fraude, ou seja, a concessão de benefícios com a conversão de tempos de atividade especial em tempos de atividade comum. Então, a Advocacia Geral da União, nessa atuação conjunta com a Polícia Federal, procura descapitalizar essa organização e de modo que fraudes como essa não sejam mais praticadas. Certo. Só retificando aqui, foram 4 mandados de prisão temporária e 6 mandados de busca e apreensão cumpridos. Doutores, eram só funcionários do Banco do Brasil ou de outras empresas também? E como é que a vereadora atraía essas pessoas para o seu gabinete? Como é que isso
circulava ali na comunidade? Certo. Não foram, né, só servidores do Banco do Brasil. O que houve aqui foi uma colaboração maior do Banco do Brasil com as investigações. Então, servidores de outras instituições bancárias e de algumas empresas do ramo de telefonia também se valiam desses serviços. O que nós descobrimos é que existia um grupo ali de WhatsApp onde esses servidores eram cooptados. Eles ofereciam esse serviço de que eles poderiam se aposentar mais cedo ao custo ali individual entre 9 e 15 mil reais. Então a captação acontecia ali por meio de grupos de WhatsApp. Quem que administrava esse grupo de WhatsApp? Eram alguns servidores, né, que administravam esse grupo de WhatsApp e também um dos alvos que foram presos ali, o intermediário, né? Então esse estelionatário, ele vendia esses serviços aos interessados em se aposentar mais cedo, mas mediante fraude. Essa, entre aspas, comissão era dividida como? Essa comissão era dividida como? Parte do dinheiro também? A divisão dos lucros ainda está sendo investigada. Então nós não temos ainda com exatidão quanto cada um ficou, quanto cada um auferiu de lucro. Isso está sob investigação ainda. Havia uma ligação com a vereadora de algumas dessas pessoas? Por que uma vereadora de Santo André conhecia alguma dessas pessoas ou o golpe é oferecido dentro do gabinete dela? Só para complementar, o senhor consegue detalhar melhor a participação da vereadora? Se ela participava desse grupo, se pessoalmente ela fazia essa cooptação? Certo. Como acontecia? Esse captador, esse estelionatário ali, que participava desses grupos de WhatsApp, ele trabalhava de maneira oficiosa como assessor no interior do gabinete dessa vereadora, todas as segundas-feiras. Então, no gabinete dela, né, ele ocupava uma das mesas. Então, esse é o link, esse é o liame. Ele trabalhava ali dentro, né? Ela sabia que aquilo ali estava sendo feito, tanto que documentos relativos às fraudes foram localizados dentro da sala dela. Mas ela ele não era participava da funcionário cooptação? do gabinete? Ela participava dessa cooptação? As reuniões, os atendimentos aconteciam por meio desse assessor. Mas ele era No funcionário gabinete. comissionado do gabinete? Não, ele trabalhava de maneira oficiosa. Ele As não era, contas né? dela foram bloqueadas também, da vereadora? Já não sei. Então, isso é objeto da ação de improbidade. Foi pleiteado bloqueio de todas as contas, bens, aplicações de todos os envolvidos. Inclusive dela. Inclusive dela. Inclusive o afastamento cautelar dela também das funções de vereadora na Câmara Municipal de Santo André. Foi pedido isso? Foi pedido, sim. E como é que está o desenrolar dessa parte? Sim, foi distribuída a ação e haverá agora a manifestação do juízo, né? Só para entender melhor, afastamento cautelar é quanto tempo para a gente, didaticamente falando? Sim, no mínimo 30 dias, né? A depender do desenrolar das investigações. Ainda vai ter audiência de custódia dela? Já teve? Já houve audiência de custódia e as prisões foram mantidas. Só para esclarecer, quem é que realizava os atendimentos no interior do gabinete da vereadora? Era esse assessor oficioso e a chefe de gabinete dela. Então, essas duas pessoas que recebiam as pessoas. E nas buscas, nós achamos documentos dentro da sala dela, né? Então, qual a inferência que nós fizemos? É impossível que ela não sabia das fraudes, sendo que a chefe de gabinete dela é que atendia essas pessoas e também essa chefe de gabinete negociava esse atendimento, esse pagamento dos 9 aos 15 mil reais por meio ali de mensagens de correio eletrônico. Então, no e-mail da chefe de gabinete dela, existia essa negociação No da e-mail fraude. oficial? No e-mail particular dela. Quais são as provas encontradas no gabinete? Foram localizados ali requerimentos, né, processos concessórios e documentos de pessoas interessadas que remetiam essa documentação por meio de correspondências. Então, pessoas oriundas de várias partes do Brasil remetiam essa documentação para cá para que os benefícios fossem requeridos aqui na Agência da Previdência Social em Diadema, o que é estranho. Por que eu não vou requerer meu benefício em Brasília ou em Minas Gerais, onde eu moro?
Por que eu teria que mandar aqui para Diadema? Essa é uma simetria. Mas algo com a anomalia. participação clara dela ou só com essa questão da conivência pelo fato de ser no gabinete dela com a chefe de gabinete? A nossa inferência é de cegueira deliberada. Então eu sei o que lá acontece, tanto que eu guardo documentação na minha sala e depois eu concordo em dividir os lucros. Então é pela cegueira deliberada que, ao nosso ver, pode ser demonstrada ali como não uma cegueira, né, mas como uma visão do crime. E tem um líder dessa quadrilha? Vocês conseguiram identificar isso? A liderança, ao nosso ver, ali era dividida, era tripartite na divisão ali das tarefas. Então, enquanto a vereadora cedia o local para atendimento, então isso dava ares, isso evidenciava ali um certo poder ou dava uma imagem de lisura, porque acontecia dentro de uma casa legislativa. O captador ali com as mensagens de WhatsApp, a chefe de gabinete que fazia a recepção desses clientes e esse captador que selecionava os clientes por meio de WhatsApp, ele que tinha a ligação ali com o servidor da Previdência que tolerava, que concedia esses benefícios mesmo com documentos fraudulentos. Então ele captava pelo... De 15 mil, doutor, é isso? De 9 a 15 mil para cada benefício concedido. Isso também revelou uma anomalia. O Banco do Brasil, ele possui um convênio com a Previdência Social, onde os seus servidores, eles podem ter os dados ali processados pela Previdência Social sem custo nenhum. Então, o funcionário do Banco do Brasil pode se aposentar sem ter que pagar nada para o intermediário. E por que nesses casos eles insistiam em pagar entre 9 e 15 mil reais? Né? Ninguém joga dinheiro assim à toa. Então, qual é a punição para eles, ou eles estão incorrendo em que crime? Esses beneficiários da aposentadoria fraudulenta? os beneficiários eles vão incidir ali no crime de estelionato majorado. E ainda existe a possibilidade de eles perderem a aposentadoria, né? Porque eles não implementaram, as aposentadorias serão revistas pela Previdência, né? Porque eles não tinham direito, né? Eles obtiveram de forma fraudulenta o benefício. Isso ali... De onde que são? É possível mapear esses beneficiários? De onde que são? São de Diadema, de Santo André ou do Brasil inteiro? Do levantamento por amostragem que nós fazemos, temos beneficiários oriundos do Espírito Santo, de Minas Gerais, de Brasília e também de outras cidades aqui na Grande São Paulo. O senhor ia explicar o motivo da cobrança de 9 a 15 mil. Por que a pessoa pagava? Ao nosso ver, por que a pessoa queria pagar ali entre 9 e 15 mil reais? Porque ela buscava alguma facilidade, que ordinariamente ela não teria. Então eles buscavam alguma finalidade espúria, o que nosso ver ali evidencia uma assunção de um risco. Então, os beneficiários, nesse caso aqui, não podem ser considerados inocentes. E por que essa conexão Santo André-Diadema? Vereadora de Santo André com a questão da Previdência em Diadema e não de próprio Santo André ou com o vereador de Diadema? Ao nosso ver, esse funcionário, esse servidor do INSS, ele anuía, ele concordava em violar ali os seus deveres funcionais para conceder benefícios fraudulentos. De algum modo, ele e o captador ali de clientela já se conheciam anteriormente. Depois, captador de clientela e vereadora terminam por se conhecer, chefe de gabinete também, e ali é formada, existe a formação das conexões criminosas entre esses componentes. Tem algum benefício para ela? Enriquecimento ilícito para ela, vão atrás dessa parte. Ou também. fazer alguma barganha, não sei. Ela já tinha histórico, existem informações, que inclusive são públicas, de que ela usava o gabinete já em outras situações para concessão, para dar assessoria para pessoas com o objetivo de obter benefícios de assistência social continuada. Provavelmente isso com propósito eleitoral. Nesse caso aí, o que foi identificado é que, como essas pessoas não eram residentes no local onde ela era vereadora, provavelmente a outra motivação ali para ela fazer esse tipo de operação no seu gabinete seria financeiro. Quer dizer, essa parte da vida financeira da vereadora também vai ser objeto de investigação. Sim, isso é objeto de investigação. O quanto cada um auferiu de vantagem com o crime, isso está sob investigação. Então,
houve o afastamento dos sigilos bancário e financeiro e depois, com o cruzamento de dados, nós podemos ali aferir com certeza quanto cada um lucrou com o crime. O que é evidente é de que ninguém faria isso de graça. Alguma vantagem ela buscava, como o doutor Marcelo Ivo bem colocou. Como ela atendia pessoas que não eram munícipes, não pode ser outra vantagem a não ser a financeira. Doutora, até quanto tempo era antecipada a aposentadoria da pessoa que pagava com o serviço? A aposentadoria era antecipada em até 5 anos. Então seriam 5 anos de pagamento indevido de aposentadoria. Geralmente as aposentadorias eram pagas próximas ao teto do INSS. Então por isso o prejuízo fica muito elevado. Então 5 anos, né, pagando-se no teto, o prejuízo fica milionário. Foram 24 casos, então, consumados. 24 casos foram na amostragem, né, e esses são bastante evidentes de que são fraudulentos. E esses beneficiários foram encontrados? Os beneficiários serão ouvidos, né, a fim de que a responsabilidade criminal de cada um deles seja aferida. Essas 1.300 aposentadorias aí vão passar então por um pente fino, é isso? Sim, sim. Maravilha, mas eu A vereadora vai ficar onde? Atualmente ela encontra-se recolhida aqui na custódia da Polícia Federal. E deve permanecer aqui. Sim. É preventiva a prisão dela ou é temporária? Temporária. 5 renovável por mais 5 dias. 5 dias. Doutor, ela já está aqui já. Os 4 estão aqui na custódia. Sim, os 4. Os 4 ficaram, né? Durante a temporada, sim. Sim. Só mais uma informação ali sobre o modus operandi também, que eu acredito que seja interessante, é que esse funcionário, em algumas situações, ele atendeu pessoas que estavam agendadas com outros servidores da Previdência para processamento do benefício, né? Então, havia sempre um trabalho para direcionar todos os pedidos de aposentadoria para esse funcionário. Então, o solicitante do benefício, ele estava agendado com um determinado funcionário, esse agendamento é feito previamente, e a pessoa chegava no posto de atendimento e não era atendida pela pessoa que estava registrada como a responsável pelo recebimento do seu benefício. Ela acabava sendo atendida por esse funcionário que estava de acordo com a organização criminosa. Eu também gostaria de acrescentar que esse atendimento na Câmara, ele não era feito às ocultas nem às escondidas. Qualquer pessoa que chegasse no balcão de recepção da Câmara e perguntasse por essa pessoa que trabalhava no gabinete, que exercia essa atividade no gabinete da vereadora, era direcionado para lá. Então, mais um fato que evidencia que toda essa tramitação irregular de benefícios era de conhecimento, sim, da vereadora. Só para reforçar, esse pedido de afastamento dela, a resposta deve ser ainda hoje ou não? Sim, talvez hoje, entre hoje e amanhã. Tá, e quem que vai dar a resposta? A Câmara estranhava essa atividade intensa de aposentar, transformando quase que a Câmara Municipal num guichê do INSS. Ninguém ali desconfiou também? É que a vereadora, ela tinha, como o Dr. Marcelo bem destacou, ela já tinha um histórico, né, de regimentar pessoas da comunidade, até com fins eleitorais, para prestar essa assessoria previdenciária, né? Então, isso não gerava uma desconfiança, poderíamos assim dizer. O que isso evidencia é que essa pessoa, que embora não tivesse um vínculo formal com o gabinete da vereadora, era de conhecimento público e notório que ele trabalhava com ela e com a chefe de gabinete. Essa é a questão. Maravilha. Tá ótimo. Então, muito obrigada por terem comparecido. Encerro a coletiva. Então tá, imagens, você acompanhando ao vivo a coletiva aqui na sede da Polícia Federal. Deixa eu voltar aqui a imagem. Isso, para vocês acompanharem. A imprensa saindo aqui do local. Então, repetindo a informação, a vereadora Eliane Santana de Santo André está presa, está aqui mesmo na sede da Polícia Federal, já passou pela custódia, a prisão foi mantida e aqui na coletiva, como vocês puderam acompanhar, foi pedido inclusive o afastamento da vereadora por no mínimo 30 dias aí em relação ao mandato até transcorrer, até terminar toda essa apuração que envolve a vereadora, que teria feito, entre aspas, um guichê do INSS no gabinete dela na Câmara de Santo André. Então era uma quadrilha, as pessoas captaram
pegavam clientes, entre aspas, queriam se aposentar pelo WhatsApp. Essas pessoas eram atendidas na Câmara de Santo André, ou parte delas atendidas na Câmara de Santo André, no gabinete da vereadora Eliane Santana, com participação da chefe de gabinete, que também foi presa, e a partir daí eles pagavam um valor entre 9 e 15 mil reais para conseguir antecipação da aposentadoria. Segundo aqui a coletiva, 24 casos foram confirmados, então só aí dá mais de 200 mil reais de recebimento, entre aspas, desta comissão indevida, e claro, fora outros números aí que chegam a milhões de reais, segundo foi dito aqui na coletiva. Nós vamos seguir acompanhando aqui direto da sede da Polícia Federal. Acabou a coletiva de imprensa agora, voltamos a qualquer momento com mais informações e aguardando também um posicionamento por parte do gabinete da vereadora Eliane Santana, por parte da Câmara de Santo André, tendo em vista que ainda hoje vai sair a resposta se a Justiça entende que ela deve se afastar, mesmo que temporariamente ou não, do cargo de vereadora de Santo André, Eliane Santana, que com os outros 3 que foram presos estão aqui na Polícia Federal, prisão temporária, ou seja, de 5 dias, podendo ser renovada por mais 5 dias, se assim os agentes da Polícia Federal entenderem. Provas, inclusive, foram colhidas, segundo a coletiva de imprensa, e-mails, esse grupo do WhatsApp e, claro, tudo isso dentro do gabinete, com a anuência e participação, e segundo aqui os detentores na coletiva de imprensa, também com a anuência interna. Tá certo, pessoal? Então nós vamos continuar acompanhando e voltamos a qualquer momento com mais informações envolvendo esta operação da Polícia Federal na manhã de hoje, que culminou com a prisão da vereadora de Santo André, Eliane Santana. Até a próxima, pessoal.